Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes, homens e mulheres de Deus, meus irmãos e minhas irmãs de Jesus Cristo, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao meu canal Anderson Mendonça. Eu fico profundamente honrado, alegre, feliz e grato por tê-los aqui no meu canal. Bem, senhoras e senhores, moças, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu peço a você e a sua família a vossa licença para adentrar na sua casa, no seu lar e na sua residência, e levar até você e a sua família a sabedoria, o conhecimento, o discernimento, a compreensão, o poder da maravilhosa, extraordinária, magnífica, perfeita, santa, poderosa e eterna palavra de Deus, e levar até você também a sabedoria e o conhecimento da ciência, levar até você e a sua família a sabedoria, o conhecimento, compreensão, informações e conteúdos de qualidade para abençoar você e a sua família, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, senhores e senhores, moços, rapazes, homens e mulheres de Deus, eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte assunto. Eu quero falar com vocês hoje sobre o seguinte tema. Deus tem um propósito na sua vida. Deus sempre teve e sempre terá, por toda a eternidade, um propósito maravilhoso e perfeito em nossas vidas, para mim e para você. Qual o verdadeiro propósito, qual o verdadeiro plano de Deus para nossas vidas? Deus, na sua infinita soberania, onisciência e onipotência, predestinou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, para morrer pela nossa vida, pelos nossos pecados, para nos dar a salvação e a vida eterna, para nos dar tudo do bom e do melhor, para nos dar qualidade de vida, vida com abundância, para nos dar paz, tudo aquilo que é maravilhoso, extraordinário, magnífico. Deus predestinou para nós este propósito maravilhoso através do seu Filho Jesus Cristo, através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, por mim, por você, por toda a humanidade. Deus, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, tem um propósito maravilhoso, extraordinário, magnífico, perfeito e santo para todos nós. Deus, na sua infinita soberania, onisciência e onipotência, Deus, na sua infinita soberania e onisciência, enviou seu Filho Jesus Cristo para que, através desse plano maravilhoso de salvação que Deus nos deu por intermédio do seu Filho Jesus Cristo, ele realizasse os seus desejos, os seus propósitos, os seus desígnios, os seus projetos para com nós, para com a humanidade. E qual é o verdadeiro propósito que Deus tem com você? Deus tem propósitos maravilhosos, específicos para cada nós seres humanos, em cada áreas de desenvolvimento psicossocial e espiritual, na vida do ser humano, na vida familiar, na vida social, com a família, na sociedade. E o propósito de Deus é eterno, o propósito de Deus é duradouro, o propósito de Deus é maravilhoso para cada um de nós. Bem, eu já estou aqui com a palavra de Deus em mãos e eu quero ler para você o que está escrito no livro de 1 João, no capítulo 2, no versículo 14. A palavra de Deus, as Escrituras Sagradas diz assim: Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Quer dizer, veja este propósito maravilhoso de Deus que está dentro de mim, dentro de você, que está na vida de cada um de nós. Pois o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo disse: o reino de Deus está dentro de vós. Então, Deus já escreveu de antemão, já nos predestinou para a salvação. E sob a inspiração de Deus, do Espírito Santo, que ele deu ao apóstolo João para escrever essas palavras maravilhosas, Deus já escreveu para os pais, para os filhos, para a sociedade, que o poder de Deus está dentro de nós e já vencemos todo o mal, já vencemos o maligno. Ou seja, Deus já nos deu sabedoria, inteligência, conhecimento, discernimento e visão espiritual da sua palavra e poder, fé, já nos abençoou com o Espírito Santo, a sua graça e misericórdia já se manifestou para que tivéssemos a salvação, a coroa da vida, por intermédio do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Deus já escreveu nossas vidas, o nosso futuro, os nossos destinos para a salvação, para a vida eterna. E este propósito maravilhoso que Deus tem para nós, propósitos de bênção, de prosperidade, de qualidade de vida com abundância, salvação e vida eterna. E devemos nos atentar cada dia para a prática, para a vivência, para o conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos sustenta, a palavra de Deus nos dá força, nos dá poder, a palavra de Deus faz com que nós venhamos vencer todo o mal, venhamos vencer o maligno, venhamos vencer todo o mal que existe nesse mundo.
E a palavra de Deus, ela se cumpre no seu tempo. A palavra de Deus, ela se cumpre no tempo de Deus. Devemos aguardar e esperar com fé em nossos corações, vivendo os sonhos de Deus, vivendo os propósitos, os desígnios, os projetos de Deus nesta terra. Com fé, com sabedoria, vivendo a palavra, praticando a palavra. Então, nós devemos ter sempre em nossas mentalidades, na nossa alma, no nosso espírito, o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus que nos fortalece a cada dia para realizarmos os propósitos de Deus na nossa vida, porque Deus tem um propósito maravilhoso na sua vida e em nossas vidas. E este propósito é eterno. Então Deus, na sua infinita soberania e onisciência, preparou de antemão esta salvação, a vida eterna, a qualidade de vida, a vida com abundância e tudo do bom e do melhor para usufruirmos nesta terra e usufruirmos num tempo vindouro, no futuro, de um novo céu e uma nova terra, na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Jesus Cristo, devemos nos preparar para a volta de Cristo, porque este legado maravilhoso que Jesus deixou em nossos corações, deixou em nossas vidas, para adorarmos a Deus em espírito e verdade, para vivermos a palavra, para vivermos na prática da justiça e da santidade, nos levará para o paraíso. E iremos morar no novo céu e uma nova terra, na volta de Jesus. Então, devemos manter sempre a nossa integridade, a nossa santidade, a pureza em nossas mentes, em nossas almas e no nosso espírito, obedecendo a palavra, vivendo a palavra de Deus, para que este propósito, no tempo de Deus, venha se cumprir em nossas vidas, o propósito da salvação, da vida eterna, da bênção, da prosperidade, da qualidade de vida, da salvação. E a palavra de Deus, o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus está em nós. E por este poder da palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, pela glória e unção de Deus que está em nós, vencemos todo o mal, vencemos o maligno. Deus já nos deu a vitória, a salvação por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos nos atentar sempre para o conhecimento, para a vivência da palavra de Deus, para a prática da palavra de Deus. E assim vamos adquirir maturidade, justiça e juízo, experiências de vida. Vamos ter um relacionamento mais profundo e maravilhoso com Deus, com Jesus Cristo, com nós mesmos, com a nossa família, com as pessoas na sociedade. E buscando cada vez mais o empenho pela paz, pela santidade, pela justiça, por adorar a Deus em espírito e verdade, que venhamos nos sacrificar para adorar a Deus, para vivermos em justiça e em santidade, para vermos a glória de Deus, a salvação, a vida eterna que Ele predestinou pelo intermédio do seu Filho Jesus. E devemos manter sempre a nossa esperança, a nossa fé em Deus, Jesus Cristo, porque somente Deus, pelo intermédio do seu Filho Jesus Cristo, tem o poder de operar maravilhas e milagres em nossas vidas, de realizar nossos sonhos, planos, projetos de vida. E tudo isto vai acontecer no tempo de Deus, porque tudo na vida é no tempo de Deus, pois Ele é infinitamente soberano e onisciente, Ele sabe de tudo, está no controle de tudo e tem poder para fazer tudo. Então, meus amigos, minhas amigas, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs de Jesus Cristo, devemos aguardar este propósito maravilhoso em Deus, em Jesus Cristo, para que possamos entender e compreender que a fé, a esperança, o Espírito Santo, o viver a prática da palavra em nossas vidas, vai fazer com que venhamos ter cada vez mais um relacionamento maravilhoso com Deus, venhamos nos empenhar cada vez mais pela paz, pela justiça, pela santidade, viver a palavra de Deus para gerar bons frutos, para que possamos plantar boas sementes e colher bons frutos com o Espírito Santo de Deus, com a santidade, com a sabedoria, com a fé e esperança em Deus em nossas vidas. E devemos levar sempre em consideração a humildade, sermos pessoas humildes, reconhecermos que somos frágeis, que somos pequenos, limitados, que devemos viver na total e completa dependência de Deus, devemos depender de Deus para tudo nesta vida, somos dependentes de Deus para tudo nesta vida, e somente Deus tem o poder de operar maravilhas e milagres nas nossas vidas, e devemos atentar para esta sabedoria, para este poder que vem de Deus, que vem de Jesus, para nos tornar plenamente perfeitos e santos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos buscar cada vez mais esta santidade, este poder, esta força, esta esperança, esse Espírito Santo maravilhoso que vem de Deus, para que possamos, a cada vez, a todos os dias de nossas vidas, adorar a Deus em espírito e verdade, nos sacrificar para adorar a Deus, para viver os planos, os sonhos, os projetos, os desígnios, a vontade de Deus nesta terra,
para que Deus, no seu tempo, venha nos abençoar, operar maravilhas e milagres em nossas vidas, realizar nossos sonhos, projetos de vida. Que Deus venha fazer com que nós venhamos nos tornar pessoas abençoadas, pessoas prósperas, vitoriosas, pessoas bem-sucedidas no seio da família e na sociedade. Que venhamos viver este propósito maravilhoso de Deus aqui na terra, adorando a Deus em espírito e verdade e buscando cada vez mais a presença de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em nossas vidas e nossos corações. Bem, senhoras e senhores, moços, rapazes, homens, mulheres de Deus, que Deus venha abençoar grandemente, poderosamente você e a sua família. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Jesus Cristo. Amém e amém.